A psicanálise, desde o aparecimento de Freud e mais tarde os seus discípulos, estabeleceu uma série de conceitos importantes para a compreensão do psiquismo humano, para a compreensão do comportamento humano. Freud, na sua genialidade, destaca o inconsciente, extrai o inconsciente para a análise científica e a averiguação do comportamento humano de uma maneira racional e lógica, quebrando os tabus que envolviam a religião dogmática, que envolviam a compreensão dos impulsos do homem e da mulher, e tentando entender a natureza humana de uma forma profunda, procura devassar esse inconsciente, que particularmente ele se detém a examinar nos aspectos da sexualidade, que causou espanto e causou verdadeiro choque na sua época, em pleno século XIX, de cultura vitoriana. E entre as colocações da grande psicanálise nascente a partir de Freud, tanto ele, como mais tarde seus discípulos, de Erich Fromm a Lacan, estabeleceu-se que a família é um lugar de castração. Essa expressão, conceito claro e básico da psicanálise, é para estabelecer, para colocar, para enfatizar a ideia de que na família encontram-se os elementos que geram repressão, que geram o desenvolvimento da criatura por um lado, porque Freud, com toda a justiça e a psicanálise, não deixou de acertadamente dizer que é na família o local de formação psíquica do sujeito, de estruturação do psiquismo. É na família que ocorre o ambiente propício para a estruturação da personalidade, a formação inicial, mas ao mesmo tempo é um local de castração. É necessário entender o que é que a psicanálise quer dizer com essa afirmação categórica. Castração na psicanálise tem a ver com essa formação do sujeito em que a criança inicialmente, que é só impulso, vai internalizando as regras, os enquadres, os limites familiares, e em que pese, na obra fundacional e uma das obras primas de Freud, O Mal-Estar da Cultura, em que pese ele afirmar que é indispensável essa internalização dessas regras para a estruturação daquilo que ele chamaria de superego, que seria o senso do indivíduo para lidar com a lei, lidar com os limites, lidar com a civilização. Ele teve que, de alguma forma, reprimir os seus impulsos. E gerou um preço básico, um preço fundamental em tudo isso, que é a repressão dos impulsos, que na visão freudiana é o estado natural da criatura, o estado selvagem, o estado primitivo, o estado em que a libido, expressão freudiana para designar a sexualidade, que é muito mais abrangente do que apenas o coito genital, o envolvimento da coabitação carnal. A libido, a sexualidade para Freud é tudo aquilo que gera, o que impulsiona a criatura para o prazer. A sexualidade está presente na alimentação, como está presente no prazer cultural, na visão do pai da psicanálise, do neurologista austríaco. E ele vai dizer que, apesar de ser estruturante a família, de estabelecer as condicionantes para que a criatura possa internalizar essas regras para viver em sociedade, porque se ele não pudesse internalizar essas regras, se ele não pudesse reprimir os seus impulsos instintivos, se ele fosse só instinto, a vida só de instinto é incompatível com a vida da civilização, com a vida social, com a vida cultural. Uma certa dose de repressão dos instintos é indispensável para viver em sociedade. Mas Freud dizia isso de maneira pessimista, para concluir que, de um lado, a família é um local de estruturação da personalidade, e de outro lado, é o lugar das neuroses. Porque a palavra castração tem a ver com a criança que, na colocação de Freud, isso espantou, tem a sexualidade latente,
tem a libido ali manifestada não de uma forma como o adulto é, mas de uma forma de buscar o prazer, de buscar a curiosidade, e que inconscientemente começa a atirar essa libido para as figuras parentais, quando passa a ser reprimida no seu impulso genital básico, ele percebe aquilo que é mundo emocional interior, que ele pode fantasiar, mas não pode manifestar, e aquilo que ele pode manifestar e que é socialmente aceito. Freud via tudo isso de maneira negativa, de uma forma em que castraria o estado normal da criatura e o estado feliz ideal da criatura é o estado selvagem, primitivo e irracional. Mas esse estado é incompatível, repitamos, com o estado civilizatório. Para isso, ele estabeleceu que a partir do momento em que a criança ou a sociedade humana começa a estruturar uma família tradicional, uma família conforme os nossos padrões, há uma divisão entre natureza e cultura. A natureza, estado impulsivo, instintivo, e a cultura. E na obra Totem e Tabu, ele vai ampliar ainda mais esse conceito quando vai estabelecer o grande tabu das sociedades ao longo dos tempos, que mais tarde Levi-Strauss vai se basear nesse conceito para formar a sua sociologia e antropologia. Freud vai dizer que o grande tabu que marcou o início da cultura e a saída do estado natureza, porque para ele cultura e natureza eram diferentes, é o estabelecimento do incesto como tabu. Incesto que em sociedades primitivas, no matriarcado primitivo, não era considerado como algo proibido, porque as relações sexuais, na poliginia, na poliandria, a poligamia masculina e feminina, as relações sexuais fortuitas, era o estado natural, e a partir do momento que o incesto foi estabelecido como tabu, surgiu a família, que é um local, apesar de formação psíquica, para Freud, é um local também de neuroses, de conflitos e de castração. E essas castrações, o indivíduo vai devolver mais tarde na vida adulta, com seus conflitos que são inevitáveis, os seus impulsos neuróticos, as suas contradições, as suas ambivalências. Mas Freud não é uma voz isolada. A família muitas vezes não foi bem vista. Tolstói, em uma das suas obras, chega a exclamar: todas as famílias são felizes de maneira semelhante, mas são infelizes cada uma delas à sua maneira. Era a forma de Tolstói, pessimista, dizer que as famílias sempre têm um grau de infelicidade inerente à sua conjuntura e à sua convivência. Engels, na sua obra A Origem da Família, da Sociedade, da Propriedade Privada, estabeleceu que é a família estruturada dentro desse tabu freudiano e desse conceito da família tradicional, a grande responsável por impedir uma vida social melhor, na opinião de Engels, apoiado mais tarde por Marx no Manifesto Comunista, porque na família, segundo eles, haveria a concentração de riqueza e de renda que impediria, digamos assim, o retorno a um comunismo primitivo ou a uma revolução social. Essas colocações e essas conceituações, um tanto pessimistas, fazem parte do cardápio emocional de boa parte daqueles que, de alguma forma, examinam a família. A família, portanto, tem quase sempre essa conceituação negativa, quase sempre foi considerada de maneira pessimista, quase sempre é negativa a abordagem em torno da família, a ponto de, popularmente, a brincadeira que se faz... Qual é a brincadeira que se faz, comumente falando? Eu tenho amigos que quando se casam, os outros amigos dizem assim: amigo, perdeu. Game over. O jogo acabou. Acabou sua vida agora. E essas brincadeiras populares, embora tenham um tom jocoso de ironia, guardam a crença e a mentalidade, de alguma forma, de que a família é um local sempre de sofrimentos a longo prazo,
de dissabores, sempre algo que, de alguma forma, vai gerar infelicidade e incapacidade do ser humano de ser feliz. Porque na visão dessa mentalidade cultural, psicanalista, materialista, essa mentalidade do século XIX e do começo do século XX, e que em boa parte do mundo atual no materialismo, é que esses pensadores viam a família sempre como uma renúncia, que é. Porque ou um homem ou uma mulher, quando se casa, falando aqui na chamada família tradicional, mas pode ser outros modelos de família também, um homem e uma mulher, quando se casam, os dois sempre têm uma dose de renúncia. Porque escolher uma coisa é renunciar a outras. Escolher, por exemplo, casar é renunciar a uma série de coisas que poderiam fazer na condição de solteiro. E não estou falando aqui as bobalhadas de ter uma vida sexual variada e parceiros simultâneos, como os homens normalmente gostam de brincar. Mas a mulher também tem uma renúncia ao casar. Abdica muitas vezes de coisas que ela podia fazer sozinha. Quando escolhe a maternidade e a paternidade, também há uma dose de renúncia. Porque não se pode abraçar tudo. E graças a essas renúncias, os pensadores, de maneira geral, concluíram que a família, a longo prazo, é um projeto que não deu certo. A ponto da contracultura da década de 60 e 70, patrocinada pelo rock and roll da época, e os movimentos de contracultura que contestavam o paradigma cultural das guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Sudeste Asiático, do Vietnã, a Guerra Fria, e essa mentalidade jovem, hippie, essa mentalidade que abraçou a arte, começou a estabelecer entre os seus paradigmas que a família era uma instituição ultrapassada, era uma instituição vencida, que era uma coisa démodé, do passado, fora de moda. Nunca podiam estar tão errados. E uma voz, algo relativamente isolada, chamada Luc Ferry, um pensador francês, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, tem se levantado para falar de uma maneira totalmente diferente a respeito da família. Luc Ferry vai dizer que a família, no mundo atual pós-moderno, é o novo sagrado. E o que é que ele quer dizer com o novo sagrado? A ideia de sagrado, diz ele, remete à ideia de sacrifício. Aliás, a palavra sacrifício é a junção de dois termos, sacro, ofício, ofício sagrado. Todo sacrifício, portanto, tem uma dimensão sagrada. E é por isso que Luc Ferry vai dizer que no passado se morria muito por causa de religiões, por causa de igrejas, por causa de instituições religiosas. No passado também se morria muito por ideais políticos e sociais. A grosso modo, a prática da cultura revolucionária social de esquerda, grosso modo progressista, grosso modo que lutava para melhores condições de vida, para a igualdade de condições na população, para uma melhor igualdade e distribuição das riquezas, morria e chegava a dar a sua vida em prol da revolução, de alguma revolução. Por outro lado, nós temos os ideais chamados liberais e neoliberais de direita, grosso modo falando, sem me aprofundar nesse tema, que abraçavam quase sempre ideais como a pátria, a nação, o nacionalismo, os valores tradicionais, os valores já conservados, estabelecidos, e chegavam a morrer e dar a sua vida por esses valores. Luc Ferry vai dizer, faça uma entrevista, saia pelas ruas e pergunte a todos os evangélicos, católicos e vários religiosos, ele disse, se eles morreriam pelas suas igrejas. Façam também a entrevista para mesmo aqueles de esquerda radical ou de direita radical, na política, se eles dariam as suas vidas por esses ideais. E a maioria vai dizer que não, que atualmente, muito dificilmente alguém daria vida por esses ideais. Mas pergunte a eles pelo que você daria a sua vida. E quase que 90% responderá pela minha família. Por isso, Luc Ferry vai dizer que a família é o novo sagrado. É o sagrado atual. É atualmente
elevada na condição do novo sagrado. Sagrado aqui no sentido de algo pelo qual eu dou a minha vida, portanto, sacro ofício, ofício sagrado. Essa colocação de Luc Ferry é extraordinária. E ele vai dizer que cada vez que o tempo passa, a noção de família, os laços de família estão cada vez mais fortes. Contrariamente ao que a mentalidade hippie e da contracultura estabeleceu. Nunca puderam estar tão errados ao apregoar a ideia segundo a qual a família é uma instituição vencida e ultrapassada. Pelo contrário. Aliás, diz Luc Ferry que essa ideia de família como algo sagrado é a ideia mais recente. Grosso modo, ele diz e ele defende que tem mais ou menos 300 a 400 anos, a partir mais ou menos da era Revolução Francesa ou um pouco antes. Porque se a gente for examinar, no passado, as crianças não eram consideradas crianças. Muitas vezes as crianças eram colocadas no meio dos adultos. E ali participavam do jogo dos adultos. Quantos livros da Idade Média referem-se a crianças que dormiam na cama dos pais e participavam até dos jogos sexuais dos adultos e eram esmagadas na cama do casal? Quantas crianças que eram abandonadas porque a infância nem era considerada, a criança era considerada um adulto e era tratado como adulto, um adulto em miniatura. Então era essa a ideia. A alta taxa de mortalidade fazia com que as famílias se desorganizassem muito facilmente. E as mulheres que perdiam os maridos muito frequentemente pelas guerras e pelas pestes, pelas epidemias, ficavam viúvas, com dificuldade de refazer a sua vida, e para refazê-la quase sempre se desfazia dos filhos, das primeiras experiências matrimoniais. Os homens também, de alguma forma, se desorganizavam. Desorganizava-se facilmente. As mulheres que morriam em gravidez puerperal, muito frequentemente, por infecção. E, naturalmente, as famílias muitas vezes tinham desarranjos muito mais fortes. Além do conceito da família, que se nós formos avaliar, vem sendo melhorado ao longo dos tempos. É porque a gente não percebe isso. Se a gente olhar até para pensadores admiráveis, homens que a gente admira, no passado, tinham uma compreensão da família muito diferente do que a gente tem hoje. Jean-Jacques Rousseau, esse notável educador de crianças, esse homem que contribuiu tanto para a filosofia e para a educação infantil, teve 5 filhos e abandonou os 5 filhos, colocando-os em um orfanato. Montaigne, esse pensador humanista, com sensibilidade social, chegou a dizer que não sabia o quantos filhos ele tinha. Notemos, portanto, que Luc Ferry vai dizer que essa ideia de família com laços mais fortes, com laços cada vez mais fortes, é um conceito relativamente recente, um conceito que faz parte dos momentos atuais, conquistas mais recentes, e Luc Ferry vai dizer que esses conceitos apareceram a partir do casamento feito por amor. Ele vai dizer que casamento por amor é uma ideia recente, porque ao longo das épocas os casamentos eram feitos pelos pais para unir patrimônio, para vincular patrimônio financeiro, para reunir nobrezas, por exemplo, uma rainha de um país e um rei de outro país que estava em briga, casavam seus filhos para estabelecer uma paz, porque agora os seus filhos, casando-se, as duas famílias faziam parte agora de uma mesma família. Se uniam as famílias assim, para a união de terras, para a união de patrimônio, sem nenhum respeito pelo casal que às vezes só se conhecia na noite de núpcias, na lua de mel. É interessante notar que essa tradição é antiga. O casamento era quase sempre escolhido e imposto. Era uma obrigatoriedade. Se você perguntar para o homem da Idade Média, mais ou menos assim, escuta, o homem que eu estou dizendo, o homem mesmo, não o homem e mulher, o homem, o indivíduo masculino, perguntar para esse sujeito, escuta, você não quer casar por amor, não? Sabe o que ele vai dizer? Por amor? Isso é muito frágil.
isso é muito tênue. Casamento por amor, ele se rompe com muita facilidade. Não, eu vou casar por causa do patrimônio, por causa de terra, por causa de acordo político, acordo financeiro. Casar por amor é uma fantasia. É uma coisa, é estabelecer a família em bases muito frágeis. Não, casar por amor é uma coisa absurda, não. Amor a gente tem com o amante. Era essa a ideia que o homem, genericamente falando, da Idade Média possuía. Então vejamos que esse casamento por amor, estabelecido por Luc Ferry, vai dizer que, por incrível que pareça, o casamento por amor fortaleceu os laços familiares. Porque com o casamento por amor também surgiu a opção de casar, a escolha de optar pelo parceiro, especialmente vinda da mulher, porque havia sempre uma autonomia maior do homem, mas a mulher, quando começou a ganhar autonomia, começou a dizer, não, eu não quero casar por opção, mas quero casar por escolha, por afetiva. E isso estabeleceu uma quebra de paradigma de tal forma que, a partir desse momento, surgiria uma nova mentalidade. E a partir do momento do casamento por amor, surgiu também a opção de não ficar mais casado e de separar. E por incrível que pareça, quando surge a possibilidade de separação ou divórcio, os laços familiares ficariam mais fortes. Do ponto de vista aqui coletivo, é claro, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social. Aquela noção de família lá do passado, que era muito mais fortuita e desorganizada, passa a ter um conceito muito mais sólido, ainda que haja problemas, desafios, separações, reajuntamento. Na Europa, por exemplo, há uma pesquisa que diz que 70% dos casais se separam. Mas todos eles, ou pelo menos 90% dessa amostra populacional, refaz sua vida amorosa e deseja refazer a sua experiência em família com a outra oportunidade, quando não deu certo a primeira experiência. Luc Ferry, portanto, tem um olhar muito mais otimista do que a maioria dos pensadores a respeito de família. Pensadores esses que tendem a olhar para a família e dizer: família é bom no porta-retrato, porque todo mundo sorrindo. Mas no dia a dia, a família é dificuldade, é comer 1 quilo de sal, é dificuldade. O que tem certa razão em certo aspecto. A família é um desafio. É um desafio para pessoas fortes. E a doutrina espírita, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões que foram lidas aí pelo meu querido e caro apresentador, o item 774 e 775 eu destaco, quando estabelece a ideia, Kardec pergunta no item 775 o que ocorreria para a sociedade caso houvesse o relaxamento, Kardec nem falou, a ruptura, o relaxamento dos laços familiares, e os espíritos responderam de uma forma categórica: uma recrudescência ao egoísmo. Allan Kardec, então, no item 774, ainda recebe dos espíritos a informação que também foi lida. Os laços sociais fomentam o progresso. E os laços de família fortalecem os últimos, os laços sociais. O que significa dizer, e a gente vai explicar isso aqui. Primeiro, a família é fonte de alegrias e também de tristezas. Por quê? Porque toda relação que é muito próxima e que gera muita intimidade, gera grandes alegrias e grandes sofrimentos. Porque a gente valoriza mais as grandes alegrias com aquelas pessoas mais íntimas e valoriza também os sofrimentos e as mágoas. Alguém que é estranho a mim, eu não valorizo uma opinião diferente, uma crítica, eu posso até sentir uma agressão, eu posso até sentir. Mas não é a mesma coisa quando vem de um vínculo mais próximo, que eu valorizo, que eu coloco uma valoração maior. Por isso, é uma fonte de grandes alegrias e de grandes tristezas. A família tem essa dupla experiência, porque convivência gera muitas alegrias. Quem convive, quem vive com, experimenta grandes alegrias. Mas a convivência também estabelece muitos desafios. Muitos desafios. A convivência tem um lado muito bom, que é o lado da memória. A história
que eu acabo estruturando, fazendo com o filho, com a filha, com a mãe, com o cônjuge. Através daquela história, eu vou estabelecendo ali memórias positivas. É o casal que inicialmente era bastante apaixonado e cuja sexualidade era intensa, como diz popularmente, de maneira assim, me permitam a expressão popular, se pegavam a toda hora sexualmente. Com o tempo, aquilo vai diminuindo, seja pela repetição, em que psiquicamente, é claro que o impulso vai diminuindo, porque a função também da experiência conjugal é educar-nos sexualmente, e também vai abrindo espaço para outro tipo de expressão afetiva, expressão amorosa, expressão social. Ao lado disso, a gente vai criando histórias. Assim é uma mãe com uma filha, por exemplo. Quantas vezes, com uma filha, a mãe que briga, que bate cabeça, que se agarra, que se atrita, que nem gato e cachorro. Mas a mãe ali, ó, com a filha, e eu costumo dizer, permaneça. Continue presente na vida dela. Mesmo brigando, mesmo com dificuldade, permaneça. Sabe por quê? Porque por pior que seja, vocês estão fazendo uma história. É melhor você conviver com ela, mesmo com dificuldade, do que você abandonar, você se fazer ausente, com algumas exceções. É claro que o Espírito Emmanuel coloca algumas exceções. Quando se trata de uma convivência familiar, que o homicídio, o suicídio, uma coisa mais grave pode acontecer, então a separação, seja a separação familiar, seja a separação conjugal, é um mal menor, é menos pior aquele mal, como uma cirurgia de amputação. Digamos que eu tenho infecção e a infecção tomou conta do braço. Eu amputo o braço para eu não morrer. Então é a cirurgia de amputação para não acontecer uma coisa pior. E se houver uma pendência ali espiritual que mais tarde eu preciso resolver, mais tarde aquela pendência vai ser resolvida. Mas com essas exceções graves, de maneira geral, permaneça com sua filha. Continue com ela, convivendo, acompanhando. Sabe por quê? No futuro, vocês duas vão ter história. No futuro, mesmo ela agressiva, ingrata, ou mesmo você com dificuldade, impaciente com ela, no futuro, vocês vão ter memórias. E ela e você vão lembrar que quando ela esteve doente, por exemplo, era você que ficou no hospital. Quando ela precisou de ajuda, com febre, de cama, era você que dava o remédio. Quando ela precisou de algum socorro, é você que pegou o carro e foi lá socorrê-la. É você que ajudou ela com dinheiro. Então, por mais difícil que seja, a convivência vai formando uma história. É assim com mãe e filha, é assim no casal. Às vezes o casal chega numa idade que não tem mais aquela libido toda, aquele desejo sexual todo. Mas a memória, a história que os dois construíram, a participação que um teve na vida do outro, que um operou na vida do outro, com alegrias e com tristezas, com grandes emoções e também com grandes sofrimentos. É um amor de maturidade. É um amor que não se nutre apenas por admiração, porque o amor por admiração é muito bonito, mas acaba rápido. A admiração normalmente não resiste à convivência. A admiração é ótima para o Instagram. Porque você abre o Instagram, as vidas são todas maravilhosas. Nessa quarentena, as famílias abraçadas, comendo margarina junto, ou manteiga, que é mais saudável, jantando juntas, todas fazendo faxina em casa. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Se você acredita em Instagram, depois passa o número da conta. Ou melhor, me deixa eu passar o número da minha conta. Porque acreditar em Instagram é acreditar em Disneylândia, né? Você então deve acreditar em Papai Noel. É claro que as famílias estão tendo dificuldades, que estão convivendo de maneira difícil, que estão também atritando. Então a admiração é boa para Instagram. Mas a vida real, a convivência a 2, a convivência a 3, a 4, a convivência próxima tem a mágica de colocar os nossos defeitos para fora. As nossas virtudes também, mas os nossos defeitos. Aparecem os nossos defeitos. Então, se você ama só por admiração, você ama só pela admiração, seu amor é muito fraco. É muito frágil. O seu amor, desaparece com muita facilidade. Já é um nível, já é um estágio de amor. Não estou negando, não é negativo o amor por admiração. É apenas um passo inicial. É um passo ainda muito imaturo.
É um amor que se fragiliza com muita facilidade. O amor de convivência é um amor que eu noto os seus defeitos, eu sei onde estão os seus problemas, eu sei onde estão as suas imperfeições até me incomodam, me causam mal, mas eu amo você ainda assim. Aliás, eu amo você por isso também e com isso também. Eu amo você como você é. E não amo você por aquilo que você faz para me causar aplauso. É, portanto, algo muito mais maduro, o que não significa dizer bater palma para as imperfeições. Mas uma mãe ama o filho pode ser o traficante de droga, pode não prestar, não valer nada, mas ele é um menino tão bom. E é mesmo, porque ela consegue com os olhos do amor ver o potencial que ele tem. E todos têm potencial. Esse é o olhar do amor. Olha os defeitos, sim, mas ainda assim ama e olha o potencial. Porque se as nossas mães fossem olhar só os nossos defeitos, a humanidade teria já acabado. As mães são os ótimos exemplos de insistência, de persistência, de obstinação para gerar uma boa educação. Porque, a grosso modo, de maneira aí que cabal, a educação de filhos, numa relação aqui parental, normalmente gera a seguinte conceituação, o seguinte raciocínio. Para que eu vou tomar banho se amanhã eu vou estar sujo de novo? Para que eu vou comer se amanhã eu vou ter fome? Para que eu vou botar perfume se amanhã eu vou estar fedendo? Para que eu vou limpar se amanhã vai estar sujo de novo? Para que eu vou ler se depois eu vou esquecer? Então, se a gente olhar de maneira pessimista, a gente vai olhar sim e vai dizer: para que eu vou falar de novo para esse menino? Acorde cedo, vai estudar. Para que eu vou falar de novo para esse menino? Menino, não é por aí, vem aqui, converse com seu pai, converse com sua mãe. Para que eu vou repetir isso se não vai dar certo? Bem-aventurados são os pais que insistem, porque sabe que o problema da higiene não resolve com banho, o problema da fome não resolve com a cesta básica, o problema da limpeza não resolve com a água sanitária e com a faxina, porque mais tarde vai estar sujo de novo, e o problema da falta de memória não resolve com a leitura, como também o problema da educação não se resolve com uma palavra, mas repetindo, até internalizar. A família, portanto, tem esse espaço. E quanto mais intimidade, mais atrito. E quanto mais atrito, mais sofrimento. Olhe para um casal que tem 30, 40, 50 anos, e eu não tenho dúvida que esse casal precisou de muito perdão para continuarem juntos. Muito perdão. E quando eu falo perdão, não é perdão das grandes agressões, não, o perdão do dia a dia, os pequenos perdões. Porque a gente vai se ferir, a gente vai se atritar, a gente vai se magoar, mesmo quando a gente não quer. Porque mesmo fazendo o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. E fazendo o bem de forma imperfeita, mesmo imperfeitamente, a gente acaba machucando o outro. Então, meus amigos, minhas amigas, a intimidade de família gera isso. E é por isso o olhar pessimista de alguns que olham só o lado negativo para dizer: família é só problema. Uma vez dentro dela, como dizia Vinícius de Moraes, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Essa ideia de que a família é sempre um local de suportar. Em parte é verdade, porque o amor maduro dói. O amor de maturidade dói. Porque o amor de maturidade implica em dividir. E vamos combinar, dividir não é fácil. Dividir, compartilhar dói. Porque dói o nosso ego. Dói o nosso egoísmo. A tal ponto dos pessimistas olharem sempre a família. E aí tem até coisas assim populares que eu costumo dizer em palestra, né? A pessoa passa por a gente e não fala com a gente. A gente diz: dormiu comigo, foi? Quer dizer, já está a noção de que quando a gente
Quando a gente dorme com alguém, ou seja, o casal que dorme juntos, que tem intimidade, não se falam, não se respeitam, não se trata bem, não tratam bem com a educação. Olha a mentalidade que a gente tem. O termo conjugal vem de duas expressões. Jugo com, conjugal, jugo compartilhado. Olha, quer dizer, já está o entendimento de que a relação conjugal é um jugo, portanto é um fardo, é um peso que se carrega. Olha que coisa. Mas, do ponto de vista espírita, não é assim. O espiritismo vem dizer que a família não é apenas uma construção social, não é apenas uma aglutinação biológica dos laços consanguíneos, não se trata apenas de um envolvimento genético a partir da fecundação sexual, mas se trata de um grupo de espíritos. E na condição de espíritos que devem ser tratados. A família, portanto, tem uma dimensão, portanto, reencarnatória, onde os vínculos, muitas vezes, são vínculos do passado. Kardec vai dizer, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrar Pai e Mãe, que geralmente, não quer dizer que seja sempre, geralmente, as famílias na Terra já se reuniam no espaço pela afinidade e materializaram esse vínculo nas famílias consanguíneas. No entanto, diz Allan Kardec, às vezes é comum também as famílias receberem espíritos que não fazem parte daquele grupo e que têm certas antipatias de afinidade com aquele grupo, o que gera dificuldade de relacionamentos. Ou seja, a família tem a ver com o aumentar do meu amor na experiência, porque aquele vínculo de mãe, de filho, de filha, de irmão, de marido, de esposa, que muitas vezes eu tenho agora, é um vínculo muitas vezes de 10, 20 encarnações, que a gente trocou de papel, que a gente inverteu de papel. Então, o que é que acontece? Se a gente inverteu de papel, o filho que eu tenho hoje foi meu pai, foi meu irmão e assim por diante. Então, o amor que eu tenho por ele é um amor que eu já experimentei em diferentes papéis, portanto, em diferentes experiências. A mesma pessoa, o mesmo sentimento, porque amor é o mesmo sentimento, mas vamos combinar que o amor conjugal, o amor na relação conjugal, tem determinado tipo de experiência e se manifesta de uma forma diferente do amor filial, do amor filho e pai, ou do amor fraternal de irmãos. Tem características diferentes. E se eu, então, portanto, tenho um vínculo com aquele ser de várias encarnações, onde a gente trocou de papel, ao longo das encarnações o amor tende a aumentar. Porque amando a criatura por vários papéis, eu aumento, em vez de destruir os laços. Como diz Kardec, a reencarnação fortalece os laços. Ademais, também, a hostilidade do passado, as antipatias do passado voltam agora na condição de laços consanguíneos. Olha que maravilha, minha gente. Como é que a gente ia conseguir refazer laços de ódio de uma outra forma? Como seria muito mais difícil refazer laços de ódio e de antipatia do passado caso não houvesse famílias, caso não houvesse a família. A família, portanto, possibilita que nós nos reunamos e que aquele a quem eu fiz mal retorne agora na condição de laço de sangue, que mesmo com dificuldades, mesmo com bate-cabeça, se a gente se matou no passado, agora a gente não se mata, a gente só fica de mal. Já é uma evolução, já é um progresso. Chico Xavier dizia o seguinte: às vezes a gente contrai a dívida no atacado e vai pagando as prestações. Significa dizer que muitas vezes, invariavelmente, a gente contrai uma dívida de maneira violenta e abrupta. Por exemplo, eu mato uma pessoa, aí eu recebo essa pessoa na condição de filho. Então, eu tirei a vida física, agora eu dou a vida física. E aí eu vou pagando a dívida das prestações, educando, levando para a escola, corrigindo os hábitos, convivendo, tendo paciência. No final da nossa encarnação de pai e filho, se por acaso houve realmente no passado, eu matei e agora pai e filho, se a gente se matou e agora é pai e filho, quando a gente desencarnar, mesmo que a gente se lembre do passado, a reencarnação mais recente, aquela mais próxima, é de pai e filho. É de mãe e filha. Então aquela mais recente predomina. Olha que
sabedoria da providência divina. Por isso que Emmanuel chega a dizer que a família é o centro essencial dos nossos reflexos psíquicos. Ele diz isso na obra Pensamento e Vida. E numa obra chamada Ideal Espírita, Emmanuel vai dizer, numa mensagem belíssima que eu recomendo procurar, chamado Em Casa, ele vai dizer, ninguém foge à lei da reencarnação. Todos os problemas familiares que a gente vivencia hoje, nos relacionamentos, têm muitas vezes origem do passado. E ele vai dizer, a esposa ingrata, rebelde, ciumenta e desconfiada de hoje é aquela mesma esposa que foi abandonada no altar da igreja e morreu de angústia. O marido, alcoólatra, agressivo, com ciúme patológico, é aquele mesmo marido no passado que foi abandonado e bebeu até morrer. A filha, ingrata, que odeia gratuitamente os pais, foi aquela mesma criança que ao nascer foi colocada na casa de misericórdia, na casa pia, que foi colocada na roda daquelas instituições religiosas do passado e entregue às freiras. Portanto, ninguém foge a essas experiências. O que não significa dizer que a gente vai fazer a recrudescência do egoísmo, como diz Allan Kardec, no relaxamento dos laços familiares. Por quê? Porque o problema dos nossos dissabores na família, o problema de boa parte dos sofrimentos familiares que a gente tem, é por causa do egoísmo. Kardec vai dizer que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. É o grande problema da humanidade. É no egoísmo que a gente tem grandes problemas e a causa de todos os males está no egoísmo, diz Allan Kardec. E é por essa razão, que é o egoísmo que deve ser combatido para ficarmos bem. Só que ninguém consegue superar o egoísmo de maneira fácil, prazerosa. A superação do egoísmo é feita de maneira difícil. É doloroso superar o ego. E é por essa razão, meus amigos, que se intelectualmente a gente evolui, a gente cresce sozinho, todos nós podemos amadurecer intelectualmente sozinho, com o computador, com o notebook, com o livro, autodidata, fazendo estudos de maneira individual e isolada, mas moralmente, emocionalmente, nenhum espírito consegue evoluir sozinho. Por isso que quando Allan Kardec examina aqueles indivíduos que se isolam e vão para a montanha, que se isolam da sociedade, os espíritos dizem, ele se embrutece, se aliena e reforça o egoísmo. Reforça a dimensão egóica. Por quê? Porque eu só consigo melhorar emocionalmente, eu só consigo melhorar moralmente no exercício das virtudes. E eu só treino virtudes com o próximo. O próximo, diz Emmanuel, é a minha escada que vai me conduzir a Deus. É o próximo. E claro, meus amigos, que no próximo a gente tem a oportunidade de exercitar virtudes. Porque, por exemplo, como é que eu exercito paciência sozinho? Como é que eu exercito perdão sozinho? Como é que eu exercito tolerância sozinho? Tolerância, perdão, paciência, todas as virtudes vão sendo exercitadas no convívio, nas relações. E por isso as relações familiares são as mais importantes. E por isso que, graças às relações familiares, a gente tem as relações sociais. Dizem os espíritos Allan Kardec, na pergunta que foi lida, na questão que foi aqui enunciada logo no começo. O que significa dizer que a sociedade é o que é, porque os laços familiares são o que são. A sociedade externa é fruto das relações familiares, dos vínculos familiares. Se a gente quiser relações sociais, instituições, relações institucionais, práticas culturais, práticas políticas, práticas econômicas melhores, tudo começa nos vínculos familiares. Porque é a partir dos vínculos familiares que eu devolvo ou que eu desago ou que eu levo esses vínculos mais tarde para outros vínculos adiante. Por isso, naturalmente, que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que é na convivência que eu posso me melhorar. E é na convivência o exercício mais difícil. Eu vou dizer uma coisa, o perdão é uma virtude difícil, mas convivência é mais difícil que perdão.
Sabe por quê? Porque você pode perdoar e não conviver. Mas para conviver, é preciso perdoar. Então vejamos, por isso que o maior exemplo de Jesus até a cruz foi o perdão. O perdão foi o máximo da lição dele enquanto encarnado. Ali no momento final, a lição dele foi o perdão. Mas após a cruz, ele deu um exemplo maior ainda. Porque ele podia ter perdoado e dizer, ó, amigos, tchau. Se fosse eu faria isso. Tchau, já fiz minha parte, já fiz a minha tarefa, cada um agora que se arrebente, que siga o seu caminho, que lembre dos meus ensinamentos, meus exemplos, Pedro, Judas, cada um que tome conta de si, porque minha parte eu já fiz. Mas não. Ele não apenas dá a lição do perdão, mas ele dá uma lição ainda maior, que é ele volta para com aqueles que traíram ele, com aqueles que maltrataram ele, com aqueles que abandonaram ele, para conviver. Conviver, porque eu posso perdoar e não querer mais conviver. Mas para conviver é indispensável perdoar. Por isso, amigos, a experiência do exercício das virtudes morais mais significativas se treina na relação com o próximo. E como é que a gente internaliza a virtude de maneira constante no nosso mundo íntimo, numa convivência constante? Porque eu posso exercitar a virtude de maneira pontual, assim, ó, de maneira paulatina. Isso é, uma vez por semana eu saio e dou uma cesta básica. Uma vez por semana eu faço uma caridade, um bem para alguém. Tudo isso muito válido. Tudo isso, pelo amor de Deus, tudo isso admirável e louvável. Mas isso são exercícios pontuais de virtude. Eu ajo de maneira bondosa, mas eu não internalizei a bondade. Sabe quando eu internalizo a bondade? Quando eu vivo a bondade de maneira constante, que gera uma disciplina, o hábito internalizado. E como é que eu vivo isso? Como é que eu consigo exercitar disso? Sabe aonde? Na convivência. E por isso a convivência familiar é o nosso termômetro mais próximo. Por que o termômetro? O termômetro não mede a temperatura? Pois é, a convivência familiar vai medir a sua temperatura espiritual. Vai dizer como você está. É na vivência de família que a família vai entregar a você, vai dizer a você como é que você realmente está funcionando. Porque é na convivência familiar que eu manifesto o meu padrão que é mais constante. Por isso que André Luiz vai dizer, tente tratar os seus familiares como você trata a visita. Então é na convivência familiar que eu me manifesto de maneira mais inteira, de maneira mais intensa, de maneira mais presente, mais frequente. E é por isso, meus amigos, meus irmãos, a convivência familiar, a experiência familiar, a vivência em família, naturalmente, nos convida a grandes desafios, a desafios de maravilhosa experiência, a desafios importantes em termos espirituais, em termos que nos desafiam, nos impulsionam a viver de maneira verdadeiramente espiritual, porque a espiritualidade verdadeira você vai desenvolvendo no cotidiano. A gente acha que espiritualidade verdadeira a gente vive na hora que está dando passe, na hora que está aqui fazendo palestra. Não, isso são trabalhos momentâneos. A espiritualidade verdadeira é no cotidiano. Chico Xavier espiritualizado quando servia café, quando levava as pessoas, acompanhava as pessoas aonde elas estavam hospedadas, no dia a dia familiar, é que ele mostrava a espiritualidade. Meus amigos, nós estamos tendo uma ótima oportunidade nesse momento de quarentena, de isolamento social, para fortalecer os laços familiares. Não é fortalecer no sentido de ser invasivo com os outros. Não é fortalecer no sentido aqui de viver intensamente com o próximo a ponto de sufocá-lo ou a ponto de irritá-lo. Não é, naturalmente, conviver e viver com o próximo de uma maneira a violentar a sua personalidade, a não poder de maneira
a ter a sua autonomia, a sua identidade. Não, não. Viver em família é apertar os laços, mas respeitando a individualidade alheia. É dividindo. O egoísmo nosso não permite porque dói. Porque quando a gente é sozinho, é tudo meu espaço, meu quarto, minhas coisas, minha vida, minhas coisas. Quando a gente convive com as pessoas, passa a ser não meu, mas nosso. Nossas coisas. E isso às vezes é difícil, gera atritos. Porque às vezes você quer ligar o som, alguém quer ligar a televisão. Às vezes você quer desligar a luz e ficar no escuro, alguém liga a luz. Essas pequenas coisas atritam o dia a dia e vão irritando. E se a gente colocar uma lupa da intolerância, daqui a pouco a gente não aguenta mais. Coisas, digamos assim, que são importantes, coisas que são significativas, mas que tomam importância muito maior e se tornam intolerantes para a gente. Porque a gente vai colocando aquela lupa e se torna insuportável. O Covid-19, a quarentena, nos convida a essa metáfora do contato. Já notaram que o Covid-19 está trazendo para nós a ideia de contato? Contato com o próximo. E um contato que precisa ser reajustado, porque hoje a gente não pode ficar tendo contato com todo mundo, tem que usar máscara. Aliás, a imagem da máscara é muito bonita, né? Porque os especialistas dizem que eu boto máscara não é para me proteger. A máscara não me protege. Eu boto máscara para proteger o outro. E o outro bota a máscara para me proteger. Então, olha que coisa interessante. Essa é uma metáfora, talvez, do mundo de regeneração, do mundo futuro, do mundo que a gente vai viver. A ideia de que eu boto máscara, eu me preocupo comigo para proteger o próximo. Olha que metáfora bonita. E eu tenho que me preocupar com o próximo, ele usa máscara para me proteger. Olha só. Então é um olhar menos narcisista e é um olhar de alto mergulho, mas também um olhar sensível em relação ao próximo. A metáfora do contato é interessantíssima. Porque a metáfora de que a gente não pode se tocar, a gente não pode se abraçar, a gente não pode mais ter beijo, abraço, pelo menos momentaneamente. Mas a pergunta é, e isso é necessariamente ter menos afeto? Quantas vezes a gente está próximo e está distante? E quantas vezes a gente está usando esse recurso aqui virtual e está perto afetivamente dos outros? Está perto dos outros é estar perto fisicamente? Quantas vezes ao longo desses tempos a gente está em família, em jantar de família e está com isso aqui, ó, celular, embaixo da mesa olhando? Quantas vezes? E agora a gente tem isso, esses recursos, e está sentindo falta do contato pessoal. E o que eu tenho visto é usar o uso dos recursos virtuais de uma forma muito melhor por causa da falta do contato pessoal. Porque o contato virtual não substitui o contato pessoal. Ainda que seja um recurso maravilhoso. E que a gente está tendo aí que desenvolver habilidades diferentes. Que é tentar ser amoroso. Eu, na minha experiência profissional, na minha prática profissional, como também tenho atendido, além de presencial em boa parte, mas em grande parte também atendimentos à distância, online, eu tenho pensado e repensado minha conduta profissional para tentar tocar a pessoa, tentar ser acolhedor com uma pessoa que está distante de mim, substituindo agora um gesto, um aperto de mão, um abraço com palavras. Palavras que possam compensar. Então, veja que isso tudo tem a ver, portanto, com a experiência do contato. A experiência do contato que remonta também ao mundo globalizado. Mundo globalizado esse que a gente... Note que coisa interessante, eu pensava isso ontem em uma outra palestra que eu fiz. Vocês já notaram que o Covid-19 tem uma grande capacidade de proliferação, de infecção, não é verdade? Pois bem, ora, por incrível que pareça, o mundo globalizado, o mundo conectado, como é que está, facilita a proliferação do vírus. Porque o vírus tem um potencial muito grande. Se fosse, talvez, em sociedades lá do passado, talvez a epidemia ficasse mais localizada. Mas hoje, porque o mundo é conectado, a gente tem um mundo globalizado, as pessoas viajam, etc., há uma proliferação muito mais rápida. Mas, por incrível que pareça, a globalização do mundo é também o nosso forte.
para solucionar, porque com isso a gente tem soluções em conjunto, a gente tem estratégias em conjunto, a gente tem ciência e condições em conjunto de lidar com esse vírus e de evitar uma série de problemas. Então o mundo globalizado tem esse paradoxo. Não adianta se fechar. Alguns países que se fecharam se contaminaram mais. Não adianta ter uma postura isolacionista e individualista, porque se contamina mais. É uma postura de se preocupar com o coletivo, porque nós somos interdependentes. A China nunca ficou tão próxima de nós. A China nunca ficou tão próxima da gente. A Itália, a Espanha, os Estados Unidos. Não há lugar mais para discursos ultranacionalistas, no sentido de que o meu país e outro país. O outro país é tão igual quanto nós, porque tem pessoas. O Espiritismo fala que o espírito não tem pátria, não tem nação, o espírito é imortal, ele pode reencarnar num país como em outro. E essa é a beleza da doutrina espírita. Mas também vem dizer que as nossas relações é uma ótima oportunidade de autoconhecimento. É uma ótima oportunidade de nos olharmos no espelho, de nos vermos de maneira mais efetiva, mais profunda. A Covid-19, meus amigos, eu insisto nessa questão. Eu sei que já estou chegando próximo ao tempo. O nosso amigo Genival pode me sinalizar quanto tempo eu tenho, etc. A Covid-19 vem nos convidar a uma experiência maravilhosa. Nós estamos fazendo parte da história. É porque quando a gente está fazendo a história mundial, a gente não se dá conta porque está mergulhado nela. Não se dá conta que está fazendo história. Mas no futuro, os livros de história vão falar sobre esse momento. A gente está fazendo parte dessa história. E está sendo uma ótima oportunidade de a gente extrair os elementos de amadurecimento pessoal nosso. Amadurecimento espiritual, sobretudo na convivência positiva. Na convivência familiar. Na convivência A2, A3, A4. Na convivência com os nossos. A família não é um campo de concentração. Não transforme a sua família hoje, nesse momento de quarentena, em um campo de concentração que não vai dar certo. Não quero estabelecer uma rotina rígida das Forças Armadas, nada contra as Forças Armadas. Eu acho que a rotina das Forças Armadas e as regras funcionam para as Forças Armadas. Mas não coloque a rotina das Forças Armadas dentro da sua família. Acordar os filhos 6 horas da manhã todo dia, 6h30, tem que cantar o hino nacional. Não vai rolar isso. Não vai dar certo, você vai se estressar e vai estressar os seus familiares. Mas também não transforme esse período de quarentena em um piquenique, que não é, porque a família também não é piquenique. Porque se o filho ficar também bagunçado em casa, acordando de pijama o tempo todo, principalmente filho pequeno ou filho adolescente, acordando de pijama, dormindo em horários aleatórios o tempo todo e acordando em horários aleatórios, refeições a qualquer momento, não tendo o mínimo de rotina, e a rotina organiza, acreditem, os filhos gostam de limite, gostam de rotina. Se a gente não estabelecer um nível de rotina, seus filhos e a sua casa vai voltar aos tempos das cavernas, a barbárie. E daqui a pouco você está, como eu falei numa outra palestra, e foi muito engraçado, mas tem um fundo de seriedade. Se você relaxar também e não estabelecer nenhuma regra, daqui a pouco você está botando o almoço no copo de requeijão e comendo com as mãos, e daqui a pouco a sua casa se transformou numa caverna do período paleolítico. Então, muito cuidado, é necessário ter regras na casa, estabelecer regras. Agora, regras leves, regras tranquilas, regras suaves, não regras violentas. E, sobretudo, aproveite a oportunidade para viver em família, trazendo Jesus para a sua casa. E trazer Jesus para a sua casa não é necessariamente apenas o local de oração e de evangelho no lar, mas com a gentileza, com a bondade, exercitar. Porque a metáfora do coronavírus também é a metáfora de que a morte está perto de todos nós. O coronavírus veio apenas chamar a atenção da gente para algo que sempre existiu. A ideia de que qualquer um de nós pode morrer pelo vírus, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas antes disso, todo mundo já podia morrer por qualquer outra coisa.
Tem tantas causas de morte banal. A pessoa se levanta na cama, toma uma queda e morre. Tá almoçando, se engasga. Quantas pessoas morrem engasgado? Então, meus amigos, o que o vírus veio mostrar é que a realidade da morte está muito mais perto. Não para fazer terror, não para fazer desespero, não para fazer desespero, mas para fazer a gente pensar o que é importante. Se eu fosse chamado, nesse momento, pela epidemia dessa gripe, como eu gostaria de passar os últimos momentos da minha vida? Como eu gostaria de viver os últimos dias da minha existência? Se eu fosse chamado para o mundo espiritual, como eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos? É essa avaliação que a gente pode fazer. E é essa cura que a gente pode fazer na família. A família é um lugar de cura. É um lugar de cura afetiva, de cura emocional. É um local em que, do ponto de vista freudiano, há uma sublimação das potências sexuais, em que, através do sexo, a gente desenvolve sentimentos profundos de maior afetividade ainda. Não que o casal, não estou fazendo apologia que o casal não pode ter uma vida sexual, não é isso. Mas a família tem também uma dimensão espiritual. Os espíritos, como Joana de Ângeles e outros, chegam a dizer que o casal que se encontra sexualmente na intimidade, André Luiz diz isso em Missionários da Luz, e Joana de Ângeles fala isso em outra obra, e que é um casal que se respeita, que tem equilíbrio. Não estou falando de santo, estou falando de um casal equilibrado. No momento que eles se buscam, a sua intimidade é preservada, porque nós temos o direito à privacidade. Os espíritos bons ficam à porta do quarto e não entram na intimidade do casal. E se eles preparam uma reencarnação, eles não participam, eles levam o espírito que vai reencarnar mais ou menos meia hora, 20 minutos depois, quando o espermatozoide está viajando na trompa de Falópio, na direção do óvulo, e implanta ali o espírito reencarnante. Não é durante o ato sexual, mas os vínculos de prostituição, de sexualidade fortuita, de sexualidade promíscua, é natural que gere também a participação de espíritos equivalentes, que a gente autoriza que eles participem dessas práticas sexuais. A família, portanto, é um desafio. Estamos em família na condição de espíritos imortais. E é na condição de espíritos que nós devemos considerar tudo isso. Já caminhando para a nossa finalização, para a finalização que nós pretendemos fazer, eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes nesse momento que torna a família um lugar de cura. Quantas vezes, no passado e no presente, o abandono familiar, o desrespeito às nossas práticas e à nossa conduta familiar gerou consciência de culpa em nós. O que é que adianta eu ganhar o mundo? O que é que adianta eu conquistar o mundo e perder a própria alma na consciência de culpa? O que é que adianta? Lembro-me de uma história que eu contei aí em Santo Antônio de Jesus, na última vez que estive. Está na obra Ação e Reação. Uma mulher que cuidou da filha de maneira esmerada, era atriz, mas teve que renunciar à carreira de atriz, porque o marido, depois que engravidou ela, fugiu, abandonou o compromisso. Ela foi servir de empregada doméstica e de costureira para manter a filha e manter, de maneira simples, a estrutura familiar. Essa mulher se sacrificou. E quando a filha cresceu, se tornou adulta, embora os exemplos de educação e de espiritualidade, a filha, que era um espírito muito... com muitos vícios do passado, com muitos comprometimentos no passado, passou a assumir uma atitude bastante egoísta e mais tarde, ao se envolver num relacionamento afetivo e começando a conviver com esse rapaz dentro de casa, na casa da sua própria mãe, esse rapaz também contaminou ela e ela própria resolveu com ele expulsar a mãe de casa. Botou a mãe para fora de casa. Organizou. E um dia a mãe idosa, bastante velha, idosa, havia muito frio, neve, eu não me lembro onde é que André Luiz diz que se passa esse momento. E a filha olha para a mãe e diz, a senhora vai ter que sair. E a mãe diz, minha filha, mas está muito frio lá fora. E ela, eu não quero saber. Vai embora porque eu quero ser feliz. Ser feliz entre aspas, né? Eu quero ser feliz. Ela queria viver a vida conjugal, sexual dela com o companheiro. E a mãe foi colocada para fora.
A providência divina, no entanto, providenciou, ela dormiu na rua uma ou outra vez, etc., mas os bons espíritos encaminharam ela e ela conseguiu localizar uma amiga de infância que recebeu ela na sua casa, passou os últimos dias, os últimos anos da sua vida lá e desencarnou. Desencarnou bem, espiritualmente bem, foi bem recebida no além. Mas depois disso, a filha, que queria tanto ser feliz, não conseguiu ser feliz. A consciência de culpa atormentava ela começou a apelar para o álcool, e começou a abusar do álcool como uma forma de anestesiar a consciência e conseguir dormir, porque não conseguia dormir, usava o álcool como se fosse um Rivotril. O tempo passou, os desgastes com aquele companheiro, que não era uma afetividade, era mais egoísmo e paixões recíprocas. Mais tarde, foi bastante ferida por ele, eles romperam, ela começou a se envolver em relacionamentos múltiplos, etc., e desencarnou de maneira jovem e precoce, de maneira lamentável. Chegou no mundo espiritual em péssimas condições. O mundo espiritual resgatou ela e sabe quem foi receber ela? A própria mãe. Que disfarçou, porque a consciência de culpa dela era tão grande, que ela dizia, sem conseguir ver, meio alucinada, como se fosse uma paciente psiquiátrica, meio alucinada, não conseguia ver direito, alienada, porque não conseguia ainda se libertar de todos os vínculos com a matéria. E aí, a mãe se aproximou dela e se disfarçou, porque ela dizia, eu não quero ver minha mãe, porque eu não vou suportar vê-la. Eu não posso olhar nos olhos dela, porque eu tenho tanto arrependimento. E a mãe segurou ela nos braços, aconchegou-a, começou a dizer, relaxe, durma, procure descansar, você está muito cansada. E ela foi adormecendo e foi dizendo, mas que voz é essa que me lembra de minha mãezinha? Há muitos anos eu ouço a voz dela, mas me lembra, a senhora tem uma voz muito parecida com a minha mãe. E adormeceu. Mas sabe qual era o maior sofrimento dessa mulher no além? Ela morria de frio. Ela tremia de frio. O frio daquela noite, que ela expulsou a mãe, numa noite que estava nevando, a consciência de culpa. Olha como nossa mente é bastante complexa, é uma coisa maluca, é uma coisa esquisita. Como nossa mente é especial. Colocou pra fora. Aquela consciência de culpa ficou. Porque a gente acha, às vezes, que a consciência não está ali, mas está. A pessoa vai fingindo, mas está. Então, não adianta desrespeitar o compromisso com a família para buscar outra satisfação que nem sempre vai compensar. Nem sempre vai compensar. Experimentemos e, portanto, aproveitemos enquanto estamos a caminho com aqueles que estão próximos de nós, porque alguma razão há de eles estarem próximos de nós. Não foi o acaso que colocou eles no seu caminho. Aproveite aqueles afetos queridos e aqueles afetos com quem você tem dificuldade de relacionamento. Meu filho, me permitam, quando eu chego em casa, ele tem 5 anos. Ele sai correndo, apesar de eu estar trabalhando tanto quanto antes, mas, apesar disso, eu estou trabalhando mais remotamente, mais via internet, então às vezes eu tenho condição mais de ficar em casa. E às vezes quando eu chego em casa, agora mesmo eu não estou em casa, eu estou no espaço profissional. Mas às vezes eu chego em casa e quando eu chego em casa, ele sai correndo, me abraça e diz, puxa pai, eu estou adorando esse coronavírus. Olha o olhar da criança. Ele diz, mas por que, menino? Ah, porque você está jogando mais videogame comigo, está ficando mais comigo. Olha o olhar da criança em relação. Eu acho que a gente poderia ter, em parte, esse olhar, não totalmente, mas enxergar o lado positivo dessa experiência, em vez de se amargurar, de se irritar, de se queixar, de se lamuriar, ou de se culpar se ocupar as pessoas de casa por causa disso. Não vai adiantar, não vai resolver. O importante é a gente centrar nas coisas essenciais para a gente poder sair disso. Então ele dizia isso. E eu dizia, o coronavírus é muito legal, porque você está ficando mais em casa e eu estou mais convivendo com você, eu estou mais jogando videogame com você. Olha só, eu realmente estou jogando, esse menino adora videogame. Olha só, a noção, a visão que uma criança tem. A visão. Então, meus amigos, aproveitemos o máximo dessa experiência. Agradecemos, portanto, ao Movimento Espírita de Santo Antônio de Jesus. Agradecemos a todos que nos acompanham aqui. E me coloco agora à disposição para quaisquer perguntas, para quaisquer questões a respeito do tema. Estou à disposição de vocês. Agradeço profundamente todos aqueles que estão acompanhando. E quero dizer que
a minha alegria é a mesma de estar aí com vocês. Claro que falta o contato humano, que em algum momento a gente vai suprir com a experiência mais presencial. Muito obrigado, muita paz e estou disponível para quaisquer questões. Essa é uma questão bastante importante, bastante interessante. A opção de casar e de separar, na visão do mundo espiritual, é de foro pessoal, de foro íntimo, e os espíritos respeitam a opção, as escolhas. E todo mundo tem o direito de refazer a vida amorosa, a vida afetiva. Vale lembrar que em alguns momentos, diz Emmanuel, a criatura que inclusive não quis separar, mas que viveu a separação por opção alheia, tem o direito de se casar novamente. Mas mesmo aquele que não teve condição de levar a relação adiante, optou por romper os vínculos, ele tem a opção, ele tem a escolha justa, humana, de refazer a vida matrimonial. Melhor essa escolha, desfazer o vínculo para refazer a experiência, do que estabelecer relações múltiplas e simultâneas. Porque as relações múltiplas e simultâneas podem gerar muito mais mágoa, muito mais feridas no sentimento, algumas das quais a pessoa não se recupera em uma encarnação. Há mágoas nesse particular que o espírito leva para o além e reencarna traumatizado no âmbito das relações amorosas e conjugais. Então, muito cuidado com isso. Mas, é claro que nós temos aí uma questão bastante delicada nesse sentido, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que o erro está em nossas leis. Na época de Kardec havia leis assim, de obrigar uma pessoa a ficar com outra numa união infeliz e às vezes falsa. Os espíritos falaram isso por conta das vinculações, das uniões que eu falei aqui, materiais, sem nenhum interesse afetivo, com um projeto financeiro, de patrimônio, etc. E que, às vezes, essas vinculações já estão desfeitas pelo laço emocional. E a separação é apenas para legalizar aquilo que emocionalmente está legalizado. Por outro lado, é importante dizer o seguinte: toda pessoa tem o direito de refazer a vida amorosa, mas tenha em mente que toda vez que eu entro numa relação, depois quando eu opto ou escolho romper com aquela relação para escolher uma outra pessoa, pode, a depender do caso, pode haver consequências. Porque eu não sei como é que vai ser as consequências disso. Em algumas situações, a separação é consensual, é amigável, é de bom acordo para os dois. Mas, em outras situações, muitas vezes envolve o sentimento alheio, o vínculo que a pessoa criou conosco. Às vezes, quando há filhos, há compromissos maiores, é claro. E é claro que todo mundo tem um direito, mas tem consequências. Quando eu rompo, vou adiante, especialmente as lesões e as mágoas que deixam nas pessoas que eu vou passando. Então, que eu tenho direito, conferido pelo meu livre-arbítrio, a me separar várias vezes e casar várias vezes, é claro que eu tenho direito. Isso é muito mais moral e muito mais lícito do que eu permanecer com alguém e ter variações de parceiro escondido, relações múltiplas, onde eu muitas vezes magoo a pessoa com quem eu estou e magoo as outras pessoas com as quais eu estabeleço relações, digamos assim, extraconjugais. No entanto, ainda assim, é importante considerar que para a doutrina espírita, Emmanuel fala isso em Vida e Sexo, para a doutrina espírita, é importante a gente não considerar a relação amorosa, conjugal, como sendo apenas um divertimento, e quando não tá bom, eu caio fora, eu pulo fora, porque isso também tem consequências. É importante eu reconhecer que toda relação amorosa tem também a convivência e o lado difícil de ajuste. Então eu caso 4, 5 vezes e separo pelo mesmo motivo, será que são as pessoas? Ou se sou eu que não consigo aceitar a convivência com as pessoas? Será que não é a mesma questão que se repete nesses 4 casamentos? Então vale a pena a gente avaliar por isso, para eu não começar a contrair débitos espirituais por onde eu passo. Repito,
Eu não estou dizendo que eu não tenho direito. Eu tenho direito a separar e me casar. Mas vale a pena a gente avaliar com que motivo eu estou saindo das relações. Com que tipo de motivação. Porque Emmanuel vai dizer que é importante que, de maneira geral, os cristãos e os espíritas em particular, que são também cristãos, que insistam, que entendam que relações amorosas não é apenas o divertimento, a fantasia, não é apenas uma vida sexual intensa, não é apenas o restaurante, o bem bom do casal, o cineminha, mas é também o dia a dia, é as dificuldades, são contas para pagar, são coisas compartilhadas, e a gente pode extrair coisas boas dessa situação, que o casamento também é uma experiência espiritual de amadurecimento a dois, onde as rugas do outro, nós vamos fazer parte da história desse envelhecimento. Como as rugas nossas, o outro vai fazer parte desse envelhecimento. Então vale a pena a gente considerar isso, de que não é para se separar com qualquer dificuldade, com qualquer situação, qualquer problema ou obstáculo, eu já opto por separar, não, é necessário insistir, é necessário persistir. Agora, o Livro dos Espíritos coloca que o limite é a resistência das forças de cada um. Portanto, cada um é que vai chegar à conclusão se já chegou no seu limite. Aí, chegando no limite, para evitar uma coisa pior, a gente opta pelo mal menos pior. Porque, convenhamos, separar nunca é prazeroso. De maneira geral, sempre tem um certo mal-estar. Ninguém casa para separar. Então, diante de uma situação insustentável, para evitar algo pior, a gente então opta pelo mal menor, digamos assim, como eu falei na minha palestra, na exposição, uma amputação de um braço para que o corpo todo não seja contaminado. Então é mais ou menos isso. Olha, Cristóvão, que questão palpitante, viu? O pessoal elaborou coisa boa aí, viu? Obrigado pela questão, porque permite a gente conversar sobre o assunto. Eu tenho um recorte populacional das pessoas que eu estou atendendo. E tem muita situação que eu estou acompanhando, e alguns amigos também, que estão vivendo muito bem, que nas situações, digamos assim, conjugal desse momento, estão se reaproximando, estão aproveitando para estabelecer diálogos, o diálogo foi recuperado, né? Estão começando a falar sobre sentimentos, né? Falar sobre sentimentos é sempre bom, né? Como é que eu estou me sentindo nessa quarentena? Como é que você está se sentindo? Porque isso acaba estreitando laços, etc. Agora, eu não posso negar que tem muita gente também passando por cada situação, por cada conjuntura. Eu tenho situações que eu estou acompanhando de crises conjugal que aconteceram justamente no período da quarentena, e os cônjuges não têm para onde ir, né? Tenho situações de separação já andando em curso, né? Tenho situações bastante dramáticas nesse sentido, né? Em que o casal está vivendo em situações assim. E esse caso aí é um caso bastante difícil, né? Que é um casal que já vinha mal, já vinha não se falando, e aí como é que lida agora, sem se falar, sem conviver direito na quarentena? Eu diria... A pessoa que perguntou se é ela uma das pessoas que é cônjuge, eu diria que se você acha que há possibilidade de algum tipo de interação e algum tipo de diálogo nesse momento, digamos assim, da quarentena, para recuperar a interação e a relação, que você tente. Tente sem violentar, sem impor e também sem você se desgastar. Mas se você acha que não há espaço para isso, conviva, trate bem, seja educado ou educada, trate com respeito e tudo, mas não também se cobre a obrigação de mudar o outro e de fazer o outro falar com você. A gente não pode fazer isso mesmo na convivência familiar. A convivência familiar não é para eu corrigir, consertar os outros. Às vezes a gente vai passar a encarnação inteira e determinado membro da nossa família não vai nos entender. Mas o nosso sucesso espiritual na família não é tornar todo mundo evangelizado, fazendo evangelho todo dia, orando e frequentando o centro. Não é isso. O nosso sucesso espiritual na família é quando eu consigo viver de maneira equilibrada na família, mesmo quando os outros não vivem de maneira equilibrada. Viver de maneira amena. Devolver o mal com o bem, por exemplo.
Se eu consigo viver assim, note Jesus. Se Jesus ficasse preocupado em consertar a vida de Judas, em corrigir Pedro, em encaminhar Tomé, não teria dado a mensagem que deu. Ele deu o exemplo, dedicou a vida dele inteira e cada um iria despertar no momento oportuno. Então a mesma coisa eu digo, seja você a luz, faça o bem. Se o outro não dá espaço para conversar, você não vai se impor, não vai forçar. Família não é para isso. Mas, de Joana, não abandone o teu posto. Permaneça no teu posto. Se o outro quiser abandonar, que ele abandone. Mas não seja você quem deserta, quem abandona. Trate bem, devolva mal com o bem e permaneça ali equilibrada ou equilibrado, evangelizada ou evangelizado, feliz, harmonizado consigo mesmo e vivendo bem. E se o outro dá espaço para conversar, você conversa. O sucesso espiritual seu, como diz Joana, é conseguir ter um equilíbrio na vida familiar, a despeito de qualquer coisa. E Joana vai dizer que reconhece a maturidade do indivíduo dessa forma, quando ele consegue vencer os desafios na família de maneira equilibrada. Dizer que tudo na vida são experiências. Tudo na vida são experiências que nos ajudam a melhorar mais. Dizer que nada na providência divina que esteja perdido. O suicídio é uma solução que não resolve. E eu não posso consolar mentindo. Mentir não é a melhor forma de consolar. Eu não posso dizer que a solução que a filha optou pelo suicídio seja a opção mais feliz. Seja a opção mais feliz. Muito pelo contrário. O suicídio é uma porta falsa que se abre para outros problemas. Mas que a filha dela tem assistência espiritual. E que ela pode ajudar a filha melhor do que ninguém. Que ela coloque o nome da filha no centro, que ela faça. Mas mais importante do que o centro orar pela filha é ela orar pela filha. Porque a vibração da oração de alguém que tem afeto pelo outro tem um poder maior e uma carga maior. E tudo que você fizer de bem, transfira em homenagem à sua filha que você está ajudando ela. O suicídio pode gerar sentimento de culpa e algum nível de sofrimento, sim. Mas procure fazer todo bem, lembre-se das coisas bonitas e positivas da sua filha, que vão ser mensagens mentais para ela, em termos de vibração que vão acalmar e ela vai se refazer. Ela vai ser socorrida, ela vai ser amparada, vai se refazer. Ela continua vivendo, já deve ter se dado conta do equívoco do suicídio. A reação foi intempestiva e de maneira geral rebelde. Não se resolve um problema dessa natureza optando por um suicídio, mesmo que havia um conflito ali afetivo, mas sua filha não estava bem. Alguém que opta por suicídio já está dizendo que, do ponto de vista da saúde mental, não estava com o juízo totalmente perfeito. Ore por ela, mas procure trabalhar a sua consciência de culpa. Procure trabalhar a sua culpa para se libertar da culpa. Porque a tendência que você vai ter agora é se bombardear e se culpar e se sentir responsável. É necessário que você procure, até porque a culpa não vai resolver nada. A culpa só vai desgastar sua saúde, vai bombardear sua saúde e vai tornar você suicida também. Então não seja uma suicida indireta, porque se você começar a depauperar por culpa e acabar se fragilizando e se destruindo pela culpa e morrendo por culpa, você vai chegar no mundo espiritual e sua filha vai ficar mais infeliz ainda. Porque ela vai se sentir culpada, vai achar que o suicídio dela, de alguma forma, causou isso em você. Então, você quer ajudar sua filha? Quer ajudar mesmo sua filha? Você quer uma dica, a melhor dica que eu posso te dar para você ajudar sua filha? Seja feliz. Faça todo o bem possível. Se você acha que você errou com ela, tendo preconceito porque ela tinha uma relação homoafetiva e você não tinha condição de compreender, foi preconceituosa, se foi o caso de você ter sido muito intolerante, etc. Tudo isso pode ter sido realmente estímulo, mas não se explica completamente o ato suicida, que foi uma escolha que ela fez.
uma opção que ela tomou. Pode ter sido incentivado por essa pressão que você fez nela? Fez. Pode. É possível. Mas nós não somos totalmente responsáveis pela atitude do outro. Tenha isso em mente muito bem. E procure ser feliz. Se você acha que você foi responsável por algo, faça todo o bem possível. Haja de maneira bondosa e todo o bem que você faz vai apagar o mal que você fez. Ajude o filho dos outros. Trate bem as pessoas. E todo o bem que você faça, homenageie e transfira essa homenagem à sua filha, que ela vai receber em forma de vibrações e vai ficar muito bem. Afinal de contas, minha amiga, a vida física é muito rápida. Passa muito rápido. Para que acelerar se culpando e se destruindo agora? Por que não permanecer na Terra? Porque mais cedo ou mais tarde você vai desencarnar e vai encontrá-la. Mais cedo do que a gente imagina. Então, ideal seria que você permanecesse no posto e tivesse a coragem agora de continuar e refazer a sua vida de maneira brilhante. Emmanuel vai dizer que o maior erro de Judas não foi ter traído o mestre. Foi não ter tido a coragem de assumir o erro que ele cometeu, ficando na vida e refazendo. Porque Pedro também traiu o mestre, abandonou, negou, e teve a coragem de chorar, quase enlouquecer de remorso, e refazer a vida dele, se tornar um herói de caridade, um exemplo cristão de tal forma, e Judas preferiu optar pelo suicídio. Então, não opte pela sua autodestruição, permaneça no posto, permaneça bem e transfira tudo para sua filha em forma de vibrações positivas, que ela vai ficar bem também. Eu diria que não necessariamente que a família ficou em segundo plano, porque a família é um valor muito caro, muito valioso. Mas eu diria, e concordo com a pergunta, que as redes sociais e a internet têm sido uma espécie de distração e de dispersão em relação à família. De fato é. Por quê? Porque o nosso narcisismo acha sedutor tudo aquilo que a gente controla. E as redes sociais a gente controla. A gente controla as amizades. A gente controla os amigos que a gente tem na rede social. E se eu não quero ter mais um amigo, eu bloqueio ele. Mas na vida real, eu não posso bloquear um amigo. Se eu tenho um amigo que eu estou jantando com ele, eu não posso calar a boca dele e botar um... Mas na rede social, eu posso simplesmente silenciar ele. Então, o nosso narcisismo gosta de controlar as coisas. E as redes sociais dão um controle na gente na palma da mão. Na palma da mão a gente tem um controle. Então essa sensação de controle dá um certo gozo, um certo prazer ao nosso ego. Então a gente bloqueia aquele que a gente não gosta, que a gente não gosta de ouvir, que a gente discorda, né? Quando na verdade convivência madura é a gente suportar a pessoa que discorda da gente. É a gente aceitar que a pessoa pensa diferente da gente. Esse é o estado de maturidade. Então, eu acho que as redes sociais acabaram seduzindo a gente nesse sentido. Porque a gente tem 500 amigos hoje, amanhã a gente tem 1000 amigos, se quiser. Né? É claro que os amigos das redes sociais não é o mesmo conceito de amigos que a gente tem, aqueles 3, 4 amigos que a gente tem, que a gente conhece a vida toda. É claro que não é. Não estou desconsiderando a importância das redes sociais. Eu sou entusiasmado com tudo que é de tecnologia. Mas a gente tem que dar o valor que as coisas têm. O valor que as coisas têm. Na quarentena se prolongar, as famílias que ficaram distantes, por exemplo, as famílias mais extensas, né? Por exemplo, a avó, avô, genro, sogra, que moram em outro local, o Natal vai ser por videoconferência. A gente vai botar a videoconferência, né? A ligação ali do vídeo e vai ficar fazendo ceia de Natal. Tem gente já fazendo esse tipo de experiência. Né? Eu não sei como é que vai ser o São João e a dança de quadrilha e os fogos por meio virtual. Mas o Natal eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. Né? E a gente pode usar a benefício nosso, a benefício da expressão de amor, a expressão de afetividade. Mas eu acredito que a família tem perdido a nossa atenção e tem sofrido uma certa dispersão nossa, porque o nosso narcisismo acha muito gostoso, prazeroso controlar tudo aquilo que pode controlar. E a convivência real, presencial, pressupõe um nível de participação no qual
eu abro mão em certa parte do controle. Sentar na mesa para jantar, por exemplo, com alguém, familiar, amigo, etc., é saber que alguém pode dizer alguma coisa que eu não gosto e eu tenho que conviver e aceitar que ele pensa diferente de mim. Então, esse suportar ali em convivência é doloroso, em parte, mas é isso que trabalha o nosso egoísmo, é doloroso, amadurece a gente, mas ao mesmo tempo é prazerosíssimo a gente saber conviver com as pessoas, né? E é isso que vai dar maturidade espiritual na gente. Na vida espiritual, as coisas se desdobram em expressões e experiências mais sutis, mais intensas do ponto de vista do sentimento, porque não tendo a matéria, o corpo material, as questões do sentimento, seja as mágoas, seja os afetos, predominam mais. Aquilo que vibra em nossa intimidade aparece mais no grupo familiar. Geralmente, aquele grupo familiar consanguíneo mais próximo, laços mais próximos, faz parte de um clã nosso, de um grupo nosso, que pode ser mais extenso, envolvendo alguns amigos próximos, alguns familiares próximos, que são aquelas pessoas que fazem parte da nossa família espiritual mais extensa. No mundo espiritual, a gente se incorpora a esse grupo, digamos assim, mais extenso, maior, que faz parte da nossa família espiritual. Até porque há espíritos que fazem parte dessa família espiritual e que não reencarnaram, que ficaram nos acompanhando no além. Ou então, que vai reencarnar lá na frente quando a gente já estiver desencarnando, como neto ou bisneto. E que faz parte desse grupo mais extenso. Então, eu diria que o vínculo com a família permanece com alguma semelhança, mas não é exatamente da mesma forma. Porque aquela característica mais material, digamos assim, se perde um pouco num afeto mais profundo, numa ternura maior, numa gratidão maior, num vínculo mais, assim, genuíno, onde, digamos assim, a libido, o sexo, não tem um papel tão predominante, ou então um sentimento de posse, né? Essa ideia de que o filho é meu, né? Porque, veja que coisa interessante, a natureza dá um filho pequeno, a gente tem aquela sensação de posse, mas o filho vai crescendo, e aí a posse que eu tinha eu não posso ter mais, porque o controle, a atitude de grande controle que eu tinha quando ele era pequenininho, quando fica mais velho, mais adulto, eu tenho que ter outro tipo de atitude. Em cada fase, o amor verdadeiro se manifesta de outras formas. Quando é criança, o amor verdadeiro é controlando, porque a criança não tem discernimento, pode até pular da janela. Mas quando ele fica já adulto, o amor tem que se manifestar. Se eu controlar ele com 30 anos, aí eu vou estar prejudicando ele. Aí já não vou estar amando. Então o amor verdadeiro se manifesta de formas diferentes, em fases diferentes. No mundo espiritual, que é uma outra fase, o amor e os vínculos familiares manifestam de forma diferente. O que eu quero dizer é que o papel consanguíneo não tem tanta predominância. Aí vai depender da evolução espiritual de cada família. Se a família é muito materializada, se o grupo familiar é muito materializada, a predominância dos papéis é maior. À medida que a família é mais desmaterializada, é mais evoluída espiritualmente, menos predominância tem o papel consanguíneo. Minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, não tem mais tanto essa característica, né? Mas mesmo as famílias mais materializadas desencarnando, de maneira geral desencarnando, esse papel mais preponderante dos laços consanguíneos perde em grande parte, ou pelo menos diminui a força em grande parte. Lembre de André Luiz em Nosso Lar, quando a mãe dele foi visitar, a mãe estava em esferas elevadas, e foi visitar ele, e quando foi visitar ele começou a chorar, porque era um espírito mais apegado, né? E estava ainda despertando da condição dele, de suicida, ainda em perturbação. Então ele começou a chorar, abraçou a mãe, começou a se queixar da colúnia, começou a falar, reclamar de tudo, se lamuriar. Era o filho voltando à mãe, né? E no colo da mãe. E a mãe de André Luiz deu uma resposta que serve para todos nós. Ela vai dizer assim: cala-te, meu filho, cala-te. Cala-te tanta queixa, cala tantas reclamações. Porque você falando assim para mim, o meu sentimento de mãe terrena, olha que era um espírito elevado, o meu sentimento de mãe terrena tenta retomar e recuperar
e tomar conta, assumir a minha condição, a minha postura psicológica. Mas eu aqui no mundo espiritual tenho aprendido um amor maior, uma noção de afeto maior. Porque você não é o único filho que chora a falta da mãe aqui. E eu não sou a única mãe que em esferas superiores sente a falta do filho. Então, meu filho, para com isso. Eu estou aprendendo um amor maior, a educar o meu amor. Um amor mais intenso, um amor mais profundo. Mas um amor em que os vínculos de filho e mãe não estão tão predominantes assim. Tem o laço, é claro, mas não são naquele sentimento assim de instinto, de posse, etc. Mas um amor mais profundo, mas ao mesmo tempo mais espiritualizado. Não é marido e mulher, não é filho e irmão, somos irmãos. Até porque o filho e a mãe hoje podem ter sido irmãos no passado e assim por diante. Note a colocação de Jesus na cruz. Jesus na cruz olha para a mãe, Maria, e diz: mulher, que é uma expressão do judeu antigo, que não é desrespeitosa. Mulher é uma expressão carinhosa, que se chamava as mulheres. Mulher, eis aí teu filho. E olha para João. Filho, eis aí tua mãe. Ou seja, ele estava dizendo a ela que a partir daquele momento, os nossos laços consanguíneos estavam se desfazendo. E que ela não deveria se preocupar, porque ele estava sob um poder maior, um amparo maior. E que ela era um grande afeto dele, na condição de colaboradora dele. Mas não tinha mais aquela condição de papel de genitor, de mãe especificamente, mas um amor ainda mais profundo no mundo espiritual. Os laços materiais estavam se rompendo a partir daquele momento para laços mais profundos espirituais. Então, eu poderia dizer que a família no mundo espiritual assume expressões mais profundas, mais intensas espiritualmente, mais com sentimento e menos material, menos egóico. E os vínculos prosseguem de uma maneira relativamente, variando de cada caso, de uma maneira em que as almas vão educando esse amor, vão aprimorando e sublimando esse amor em um amor de maior profundidade. Quando a gente tem a consciência da nossa realidade espiritual, a gente aproveita mais a experiência familiar, sem dúvida. A gente tem mais repertório, tem mais recurso de poder curar-se. Quando eu falo curar aqui, é curar espiritualmente. Jesus, quando se aproximava dos sujeitos, ele dizia: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então cura-te. Vai, a tua fé te curou. Ele queria dizer, de alguma forma, que a missão dele não era apenas curar corpos. Porque, meus amigos, se a proposta de Jesus fosse apenas curar doentes das suas enfermidades físicas, os doentes voltariam a adoecer. E a missão dele seria apenas limitada, circunstanciada àquela época. Porque os corpos voltam a adoecer. Cada cura orgânica que Jesus operou era o símbolo de uma cura espiritual. Ele queria chamar a atenção, por isso que ele dizia: vai e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele queria dizer que por trás de toda doença física que ele estava curando, havia o símbolo de um problema espiritual, de uma doença espiritual, de uma enfermidade do ser, da intimidade, que precisaria ser reorganizado. A causa profunda. Então, a família é lugar de cura nesse sentido. A cura espiritual, a minha iluminação, ao meu amadurecimento como pessoa. Então, a família é lugar de cura sim. Quando eu tenho uma noção espiritual, eu posso aproveitar mais. Mas convenhamos, quantas pessoas que têm a noção espiritual e são tiranos em casa, e são agressivos, são espíritas, são espiritualistas, têm todo o patrimônio, têm todo o conhecimento e desprezam, menosprezam, desvalorizam, não valorizam, não usam de maneira eficiente, não aproveitam esse patrimônio que têm e jogam fora grandes oportunidades. E quantos ateus, quantas pessoas que não têm a cultura religiosa, mas são humanos, são sensíveis e que aproveitam a experiência familiar para criar laços dentro das suas limitações de compreensão espiritual e evoluem, e aprendem, e crescem.
Porque o que a gente está sendo chamado agora, minha gente, é a espiritualidade no cotidiano. E a espiritualidade no cotidiano não é rezar, não é ficar rezando. A oração tem o seu lugar. Mas a espiritualidade no cotidiano é como eu falo com as pessoas. O meu tom de voz, como eu uso. A forma como eu me dirijo com minha esposa, com meu marido. A forma como eu trato meus filhos. É esse ensejo que a gente está tendo, né? A convivência, os pequenos gestos de gentileza, as pequenas paciências. Agora na quarentena, a esposa tá com o cabelo em pé, tá chateada, tá irritada porque tá fazendo tudo, tá faxinando a casa, tá louca da faxina, tá fazendo comida, tá toda hora, não para, etc. E de repente ela dá uma explosão com você. Você olha e você tem a compreensão de dizer, peraí, ela tá irritada agora, eu não vou discutir porque não vai sair nada bom nesse momento se eu ficar batendo boca com ela, deixa ela acalmar, e depois que ela acalmar, eu falo com ela, e aí eu vi que você estava irritada, eu entendo que você está irritada, mas está sendo difícil para mim também, eu não quis rebater você naquele momento, mas agora eu queria conversar com você, vamos tentar maneirar pra gente não ficar entrando em briga, né? Você tá irritado com as coisas da cozinha, com as coisas de casa. Eu também tô preocupado com a questão financeira, porque meu trabalho tá complicado, ou então eu fui desempregado. Conversar, estabelecer diálogos, falar dos sentimentos, falar do medo. Ó, eu tô com medo dessa epidemia, eu tô com medo desses problemas. Isso cria laços, pode criar vínculos, né? Fazer coisas em conjunto, já que a gente tá em casa, ler um livro a dois. Eu conheço um casal de amigos. Meu Deus, que experiência sensacional. Eles estão lendo obras casal espírita. Eles estão aproveitando a quarentena, pegaram Paulo Estevão e leram Paulo Estevão. Leram Paulo Estevão todo, capítulo por capítulo. Toda semana eles liam 2, 3 capítulos de Paulo Estevão. E quando acabava o capítulo, os dois fechavam e conversavam a respeito. Olha o aproveitamento. Agora estão lendo Vida e Sexo. E também há 2000 anos. Eles estão tendo uma experiência maravilhosa. Aí sentam, assistem um filme, veem um filme junto e conversam. Olha, a gente pode fazer isso com os nossos filhos. Abra um livro com o filho, ou vê um filme e discute, conversa, pode sair uma experiência prazerosa. Isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade em família. Espiritualidade em família é a gente conseguir desenvolver vínculos amorosos cada vez mais elaborados, cada vez mais sofisticados, cada vez mais maduros. E o amor é espiritual. O amor não é só humano, é também espiritual. Então, é claro que quando eu tenho uma noção espiritual, a noção da doutrina espírita, isso me ajuda de maneira incontestável. Como espírita, eu não posso negar que a doutrina espírita tem um patrimônio, tem um recurso que me ajuda de maneira excepcional a criar laços, a ter recursos de tolerância e compreensão, a saber que também tem um mundo espiritual nesse momento, querendo também causar perturbações nos lares, querendo gerar desagregação familiar. É claro que há espíritos ignorantes que aproveitam esse ensejo e que a gente também deve estar atento para isso. Mas, apesar disso, do conhecimento espiritual ser um diferencial que pode nos ajudar, o mais importante é eu conseguir exercitar tudo isso que eu sei, tudo isso que eu tenho, e se eu não tenho, se eu não sei, exercitar práticas de civilidade, de educação, de ética e de afeto, mesmo que não seja religioso, em casa. Às vezes, me permita alongar um pouco nessa última resposta, às vezes eu percebo que a falta de contato nosso na família e a falta de convivência madura na família harmônica, às vezes a responsabilidade é nossa de espíritas. Porque às vezes eu sou casada e o meu marido não é espírita, e eu como espírita quero que ele seja espírita, que ele faça evangelho todo dia comigo, que ele leia a obra espírita. Pera aí, vamos com calma. Eu acho que a gente não pode brigar por isso. Não pode impor isso. Às vezes eu vejo muitas brigas por causa da falta de habilidade dos espíritas em casa. Então, o espiritismo tem que ser um remédio que me deixa melhor, que me deixa saudável. Né? E se eu estou desarmonizado, brigando, impondo para os outros vão olhar e dizer, ó, para que o espiritismo serve na vida dele ou dela? Olha como tá, querendo inclusive me violentar minha consciência. Então a doutrina espírita não serve para isso. Às vezes é necessário a nossa divulgação da doutrina vai ser com a nossa vida. Nós seremos o evangelho dentro de casa. Né? Com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, não quero ninguém santo, mas é importante dizer isso, que a gente pode ter convivência familiar com o marido ateu. Eu conheço um casal, por exemplo, que ela é espírita, ele é ateu.
vivem super amorosos, afetivos. Claro que tem problemas, questões, como todo casal tem. Se não tiver desafios e não tiver questão, não é casamento. É um acordo de paz onde cada um fica na sua, né? Mas que tem uma vida equilibrada. Então, o acervo espiritual é importantíssimo, é um recurso a mais, é um diferencial que realmente ajuda muito a passar por tudo isso. Mas o mais importante é eu viver de maneira amorosa, de maneira caridosa, de maneira bondosa e doce, tolerante em casa. Isso é o que é essencial e nos tornará pessoas de bem, pessoas felizes.